Oi pessoal, eu sou a Ana, integrante do grupo PET Matemática da UFMS Campus de Três Lagoas, e no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito importante da álgebra linear, que são os subespaços vetoriais. Bora pro vídeo, galera! Bom, o intuito desse vídeo é aprender na prática a como identificar se um subconjunto de um espaço vetorial é ou não um subespaço vetorial. Mas antes de fazermos isso, nós temos que relembrar a definição de subespaços vetoriais. Então, nós temos a seguinte definição: seja V um espaço vetorial sobre um corpo K. Um subconjunto W de V é um subespaço vetorial de V se a restrição das operações de V a W torna esse conjunto um K espaço vetorial. Em outras palavras, nós podemos dizer que um subconjunto W de V, ele é um subespaço vetorial de V se ele também for um espaço vetorial definido sobre o mesmo corpo de V, que nesse caso é o corpo K, e nele também estiver definida as mesmas operações de V. Bom, e um exemplo de um subespaço vetorial é esse aqui, certo? Porque nós temos um espaço vetorial V, que é o nosso R3, e temos um subconjunto dele W com essa lei de formação aqui. E é fácil ver que esse subconjunto W, ele realmente é um espaço vetorial. Basta provar que ele é um espaço vetorial em R3 e também contém as restrições às operações de R3. Mas para tornar essa verificação mais simples de que um subconjunto ele é realmente um subespaço vetorial, nós vamos utilizar uma proposição que diz o seguinte: sejam V um espaço vetorial sobre K e W um subconjunto de V, então W é um subespaço de V se e somente se satisfaz as seguintes propriedades. A primeira coisa que nós temos que garantir é que o elemento neutro de V também vai pertencer a W. Em outras palavras, nós temos que garantir que o vetor nulo pertence a W. A segunda fala que se nós pegarmos os vetores V1 e V2 pertencentes a W, então V1 mais V2, ou seja, a soma desses vetores, também tem que pertencer a W. Em outras palavras, a gente tem que a soma, a operação de soma definida ali em V, ela tem que ser fechada em W. E a terceira e última propriedade que o nosso subconjunto tem que atender é que se nós tivermos um escalar pertencente ao corpo K e um vetor V pertencente ao subconjunto W, então o escalar vezes esse vetor V também tem que pertencer ao subconjunto W. Ou seja, a operação de multiplicação por escalar de V tem que ser fechada em W. Uma coisa importante para ressaltar é que, dependendo do livro que vocês estão usando para estudar, ele pode apresentar essa proposição com apenas essas duas propriedades, a propriedade 2 e a propriedade 3. E por quê? Porque, ao atender essa propriedade 3, automaticamente vai estar atendendo a propriedade 1. Porque um escalar sempre pertence ao conjunto dos números reais. Então, basta a gente considerar o escalar igual a zero. E zero vezes um vetor qualquer sempre vai dar o elemento neutro. Bom, já que a gente relembrou as definições e propriedades importantes, nós vamos partir para o exercício. Nosso exercício, ele pede para a gente verificar quais subconjuntos de R3 são subespaços vetoriais. Na letra A, ele dá o subconjunto W, definido por essa lei de formação aqui, e na letra B, ele dá esse outro subconjunto W, que é definido por essa lei de formação aqui. Para verificar se o subconjunto W da letra A ele é realmente um subespaço vetorial de R3, nós temos que atender àquelas propriedades da proposição anterior, certo? Então, primeiro, nós temos que ter que o vetor nulo de R3, ele também tem que estar em W. O vetor nulo de R3, ele pode ser escrito da seguinte forma, certo?
E é fácil ver que ele está em W, porque olha, o x e o y do W não tem restrição nenhuma, então pode ser qualquer número. Já o Z é o único que tem restrição. Mas olha, o nosso Z, ele tem que ser 2x menos y. Se o x e o y for zero, nós vamos ter 2 vezes 0 menos 0. 2 vezes 0 é 0, menos 0 vai ser igual a 0, certo? Então, o nosso z também vai ser 0. E aí, a gente tem que o vetor nulo do R3 também pertence ao subconjunto W. Na segunda propriedade, nós tínhamos que ter dois vetores pertencentes a W, certo? Nesse caso, eu tenho o W1 definido por essas coordenadas e o W2 definido por essas coordenadas aqui. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque lá no subconjunto da letra A, nós temos que Z tem que ser 2x menos y. Então, vamos reescrever esses vetores com a restrição que o conjunto nos dá. Pronto, agora que nós temos os vetores W1 e W2 escritos com a restrição do conjunto W, nós temos que verificar se a soma desses dois vetores também pertence a W. Bom, então, primeiramente, para somar W1 mais W2, vamos reescrever eles nas suas formas de coordenadas. E vai ficar desse jeito aqui. E agora, basta a gente somar esses dois vetores. Então, a gente vai somar a primeira coordenada de W1 com a primeira coordenada de W2, que vai ficar x1 mais x2. Vamos somar as segundas coordenadas agora, vai ficar y1 mais y2. E as terceiras coordenadas, que vai ficar 2x1 mais 2x2 menos y1 menos y2. E aqui eu já somei de uma forma conveniente para mim, porque eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? Para ver se essa última coordenada aqui, ela atende à restrição que foi dada no meu conjunto, certo? Lembrando que a restrição é que o z, ele tem que ser igual a 2x menos y, certo? Então, nessa próxima etapa aqui, eu vou repetir a coordenada x, certo? Que vai ser x1 mais x2. A coordenada y desse vetor soma, que é y1 mais y2. E a coordenada z, eu vou colocar o 2 em evidência. Vou colocar o que sobrou em parênteses, vai ficar x1 mais x2. Vou colocar o menos em evidência agora dos y e vou colocar o que sobrou entre parênteses, y1 mais y2. E para ver realmente que ele atende a restrição do nosso conjunto, ó, a restrição é, eu tenho que ter duas vezes a coordenada x. Aqui, eu tenho duas vezes a minha coordenada x, que é x1 mais x2 nesse caso. E eu tenho que ter menos a minha coordenada y. Aqui, eu tenho menos a minha coordenada y, que é y1 mais y2, nesse caso. Então, a gente tem que W1 mais W2, ele pertence a W. E agora, vamos verificar se o nosso subconjunto W, ele atende a terceira e última propriedade daquela nossa proposição, certo? Então, para isso, eu tenho que ter um escalar pertencente aos reais e um vetor Wzinho pertencente ao subconjunto W. Então, vou pegar um vetor Wzinho de W, então, ele tem que ser um vetor no R3, certo? Que vai ser dado pelas coordenadas x, y e z. E como eu tenho que atender à restrição do subconjunto W, eu tenho que a minha coordenada z vai ter que ser 2x menos y, certo? E agora, para multiplicar o escalar pelo nosso vetor Wzinho, basta multiplicar o escalar por cada uma das coordenadas do nosso vetor, certo? Então, na primeira coordenada, a gente vai ter escalar vezes o x. Na segunda coordenada, nós teremos escalar vezes o y.
E na terceira coordenada, nós teremos 2x escalar menos y escalar. Rearranjando esse vetor para ver se ele realmente cumpre a restrição do nosso subconjunto lá, de que z tem que ser igual a 2 vezes a primeira coordenada menos a segunda coordenada, a gente vai reescrever o vetor da seguinte maneira. E aqui nós realmente conseguimos ver que o nosso vetor ele vai pertencer a W, porque a nossa coordenada Z vai ser 2 vezes a nossa primeira coordenada, certo? Coordenada X, que nesse caso é dado por escalar vezes o X, menos a nossa segunda coordenada, que é a coordenada Y aqui, que vai ser dada por escalar vezes o Y, certo? Então, a gente tem que esse vetor aqui, ele pertence a W também. Então, como o nosso subconjunto W, ele atende às 3 propriedades daquela proposição, nós podemos afirmar que ele é um subespaço vetorial do R3. Vamos para a letra B agora. A nossa letra B, ela é dada por esse seguinte subconjunto, certo? E nós temos uma restrição nesse subconjunto W, que é a coordenada x tem que ser igual à coordenada z ao quadrado. Verificar a primeira propriedade é muito simples, porque basta a gente considerar o y igual a zero e o z igual a zero, que isso vai implicar que o nosso x, certo? O nosso x tem que ser igual a z ao quadrado. Mas se a gente considerar o nosso z igual a zero, nós vamos ter que x é igual a zero ao quadrado, e zero ao quadrado é a mesma coisa que zero. Então, x vai ser igual a zero, e, portanto, a gente tem que o vetor nulo do R3 também pertence a W. Agora, para verificar a segunda propriedade, eu peguei os vetores W1 e W2 pertencentes a W, certo? Então, isso quer dizer que eles vão ter que obedecer à restrição do subconjunto W, que é ter o x igual à coordenada z ao quadrado. Então, eu reescrevi o meu W1 e W2 da seguinte maneira. Definidos os vetores, nós temos que ver se a soma deles estão em W também. Aqui eu já vou fazer a soma desses vetores direto, certo? Coordenadas com coordenadas. Então, eu tenho que a soma de W1 mais W2 vai ser igual a Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado. A segunda coordenada vai ser igual a Y1 mais Y2. E a terceira coordenada vai ser igual a Z1 mais Z2. E agora, o nosso objetivo é ver se esse vetor ele atende à restrição do nosso subconjunto, que, relembrando, é x igual a z quadrado. Bom, vamos fazer umas continhas por fora aqui, né? A gente tem que a nossa coordenada x, nesse caso, vai ser z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado, e isso tem que ser igual à nossa coordenada z ao quadrado, certo? Então, a gente tem que ter a nossa coordenada z, que é z1 mais z2, tudo isso daqui ao quadrado, beleza? A gente tem que verificar se essa igualdade realmente é válida, certo? Então, o primeiro membro aqui eu vou copiar igual, e o segundo membro a gente vai ter que desenvolver. E agora a gente precisa relembrar lá de produtos notáveis, certo? Quando a gente tem o quadrado da soma de dois termos, é o mesmo que ter o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? E aqui a gente chega em um absurdo, porque o meu lado esquerdo claramente não é igual ao meu lado direito. Isso implica que a soma de dois vetores do subconjunto W
não resulta em um subconjunto de W, o que vai contra a nossa proposição. Então, a gente não precisa nem continuar, né, a tentar provar a propriedade 3, se ela já falhou em uma. Então, o nosso subconjunto ele não é um subespaço vetorial. Bom, e a partir desses dois exercícios, né, a gente consegue ver a importância e como essa propriedade facilita muito as contas, né, na hora de identificar se um subconjunto ele é ou não um subespaço vetorial. É isso, pessoal. Nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigada por assistirem até o final. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E se você quiser saber mais sobre o PET e o que nós fazemos, nos siga nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui no final do vídeo. Tchau, tchau!